Olá, hoje a gente dá continuidade à nossa série O que aprendemos com os mitos gregos, dando justamente continuidade à história de que nós vimos há 15 dias atrás, que foi a Era Cósmica. Hoje a gente chega à Era de Ouro. E se vocês quiserem saber um pouco sobre a Era Cósmica, porque é justamente o início da nossa conversa, que também está tendo continuidade hoje, e semana que vem a gente também vai continuar nessa mesma batida de eras. Nós, quando estudamos geografia, geologia, nós na escola, obviamente, aprendemos um pouco sobre as eras geológicas que o planeta teve, e a própria mitologia também tem as suas explicações com relação desde a origem do universo, que foi o nosso último vídeo, também chamado de Era Cósmica, como também as explicações das diversas eras, dos diversos tempos históricos que a Grécia ou a sua própria mitologia teve. Então hoje nós chegamos à Era de Ouro. Com todos os titãs libertos, inicia-se o que a gente chama, ou o que os historiadores chamam, de a Idade da Pureza e da Inocência, ou a de Ouro. Cronos, tido como deus do tempo cíclico, tornou-se o chefe dos titãs, desposando a irmã Reia. E do casamento deles nascem as filhas Réstia, Deméter e Hera, e os filhos Hades, Poseidon e Zeus. Com medo da maldição lançada pelo pai, Cronos engolia os filhos assim que estes nasciam. E não suportando mais o sofrimento dos filhos, Reia foi pedir ajuda a Gaia, que orientou sobre um plano para salvar os filhos. Recordando que Gaia é tanto mãe de Reia como é de Cronos. Antes de ter Zeus, Reia esconde-o em uma ilha grega, a ilha de Creta, e entrega no lugar de Zeus uma pedra enrolada em fraldas. Sem perceber nada, Cronos devora a pedra tão logo Reia a entrega. Enquanto isso, Zeus cresce com vigor e força. E conforme crescia, Zeus sabia qual era o seu dever, que era justamente de se vingar contra o pai. E quando o dia chegou, Metis, uma ninfa, convence Reia a disfarçar Zeus de copeiro de Cronos e ainda entrega-lhe um fármaco para que dê ao pai. Sendo assim, Zeus parte ao encontro do pai Cronos e oferece-lhe uma taça de néctar com o fármaco diluído. Cronos aceita na hora e engole, e no momento seguinte sua barriga começa a revirar e todo o conteúdo que havia nela começa a ser empurrado para fora. Com isso, sai primeiro a pedra, engolida por ele, por engano, e os outros 5 filhos em ordem invertida do nascimento, que então elegem Zeus como seu líder. Após Zeus libertar seus irmãos, os titãs, liderados por Cronos, pai de Zeus, entram em guerra com a nova geração de deuses, liderados pelo seu filho Zeus. Esta guerra fica conhecida como a Titanomaquia, onde a nova geração dos deuses consegue vencer os titãs, que são mandados para o Tártaro pela eternidade, enfrentando a humilhação da derrota. Após a vitória, os domínios paternos são divididos entre alguns irmãos. Zeus, o líder dos deuses, lidera os seus irmãos e por conta disso ganha os céus. Poseidon vai viver no oceano e Hades vai para o mundo dos mortos. O Olimpo e a Terra ficaram sendo prioridade e propriedade em comum de Zeus, que passou a ser tanto o rei dos deuses como o rei dos homens. Cria-se então uma nova era, uma nova ordem mundial, onde cada divindade recebe privilégios e honras,
de forma hierarquizada, uma ordem sem a violência guiada pelo senso de justiça. A legitimidade de Zeus é garantida por ter sido eleito pelos próprios irmãos e passa então a preocupar-se em garantir o direito de outras divindades e a igualdade entre elas. Essa nova era que começa é chamada então de a Era de Prata ou a Era de Zeus, sendo sucedida mais tarde pela Era de Bronze, a Era dos Heróis, até chegarmos à nossa era, que é a Era do Ferro. Na próxima semana, a gente volta contando um pouco sobre como foi essa bem-sucedida Era de Bronze, que sucede justamente a era em que Zeus reinou soberano, tanto na terra como no céu. Até lá!